Petrolândia. Há 32 anos, o município precisou ser inundado e surgiu então, às margens do lago de Itaparica, uma cidade totalmente nova. Prepare-se para conhecer as ruínas da cidade submersa. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que resistiu à força das águas e ainda está imponente no meio do rio. A segunda maior criação de tilápia do estado e a gigantesca produção de coco. Petrolândia do passado, presente e futuro. Vem comigo conhecer a minha terra. Está no ar o especial sobre esse oásis do sertão. Em 6 de março de 1988, Petrolândia passou por um processo de transição. A força do progresso que chegou na região precisou sacrificar a cidade para a construção de uma usina hidrelétrica, que fez o município ser tomado pelas águas do Rio São Francisco. E lá, debaixo do rio, tem uma cidade submersa que faz muita gente suspirar de saudade. Como um templo sagrado foi parar no meio do rio, as mesmas águas que revelam paisagens encantadoras trazem uma história de saudade de um tempo e espaço físico que não voltam mais. Muita dor. Ninguém pode calcular o que a gente sente. É muito emocionante. Para assimilar a dor de Dona Isabel, de 87 anos, basta olhar essas imagens feitas na década de 80. São as últimas de uma cidade que aos poucos virava ruína. Logo, todos iriam embora dali. A gente saía, vinha, quando voltava não encontrava, quando a gente encontrava a casa da gente já estava longe, né? Estudar algum pedacinho de uma árvore, um pedacinho da casa que fosse mais alta e a gente ia vendo. Era doloroso, era para a gente ter. E eu que trabalhei, o setor que saiu por último de Petrolândia foi o meu, que eu trabalhava na área social, né? A gente sente saudade e lembra coisas boas também, que a gente passou lá. E para entender essa história, é preciso voltar no tempo um pouco mais. Era uma vez um pé de jatobá. Ele nasceu à beira do rio São Francisco, perto de uma linda cachoeira. Era a maior de todas as árvores da redondeza. Tinha uma sombra boa que só. E era nela que os vaqueiros paravam para descansar, enquanto o gado pastava e matava a sede no rio. Tão aconchegante era o pé de jatobá, que algumas pessoas foram ficando de vez e acabaram construindo suas casas lá por perto. Foi assim que o jatobá, feliz da vida, viu seu nome de árvore virar o nome da vila, Vila de Jatobá. Aquela população que começava a se formar ao redor daquela árvore foi a primeira colonização oficialmente reconhecida da futura cidade. Com o crescimento da população, formou-se ali uma vila que foi elevada à cidade e recebeu o nome de Jatobá em 1909. O lugar ainda chegou a se chamar Itaparica, até que em 1943 a cidade muda de nome novamente e é rebatizada de Petrolândia, em homenagem a Dom Pedro II. Em 1883, Dom Pedro, que já tinha mandado a Comissão Hidráulica do Império fazer alguns estudos, tentando fazer o rio se tornar navegável do mar até Minas Gerais, para que essa região toda tivesse o intercâmbio comercial que ele entendia que podia desenvolver a região. Os estudos provam que o rio não consegue ser navegável até a Foz por conta da cachoeira de Itaparica e de Paulo Afonso. Em função disso, para transpor esse obstáculo, ele manda construir a estrada de ferro. E nessa desenvolvimento, Petrolândia, que na época se chamava Jatobá, passa a ficar independente de Itacaratu. E em homenagem ao
Dom Pedro II, que teve toda essa preocupação com essa região, dá-se o nome de Petrolândia, a ele em homenagem a Dom Pedro. Petrolândia, terra de Pedro. O progresso de Petrolândia já era algo tão crescente que foi preciso aproveitar todo esse potencial ao extremo, mesmo que para isso se colocasse em risco a existência da própria cidade. O governo decidiu sacrificar Petrolândia para a construção de uma gigantesca usina hidrelétrica. Assim que começasse a operar, a usina iria distribuir energia para grande parte da região banhada pelo Rio São Francisco, na Bahia e em Alagoas. Mas o ousado projeto acabaria para sempre com o reduto afetivo e físico de 10 mil famílias. A cidade seria completamente inundada com as águas da usina. A mudança foi assim, um mal necessário, porque todo mundo entendia que para o progresso o sacrifício ia acontecer de qualquer forma, mas não foi nada fácil, porque essa construção durou 10 anos. Paralelo ao progresso que vinha e as chances de trabalho que as pessoas anteriormente não tinham que sair para São Paulo para trabalhar, agora começavam os filhos de Petrolândia poderem continuar aqui trabalhando na Chesf, nas empreiteiras e tal. Paralelo a isso, tinha a dor de ter que abandonar tudo que era nosso e mudar para uma cidade nova, com tudo diferente, com uma organização urbana diferente. E que, assim, hoje, 30 anos depois, a gente ainda está se apropriando da cidade. Enquanto a população tentava entender a dimensão daquela transição, era preciso ainda ter frieza e tomar algumas decisões conjuntas. Teve até plebiscito para escolher onde queriam ser reassentados. E foi para este local que a população que votou no plebiscito de 1985 decidiu que seria transferida à cidade de Petrolândia, às margens do Rio São Francisco e a 23 quilômetros da antiga cidade. Petrolândia Nova começou a ser erguida em 1986 e foi entregue à população em 1988. Houve muitos embates, né? Até a questão do plebiscito, a questão de quem vai receber o quê, quanto de indenização cada casa vale. Então, isso daí foi o que demorou mais a decidir a construção da cidade. Então, quando decidiu construir, 88 a barragem precisava estar funcionando, portanto, teve que ser ágil. E aí a população recebeu uma cidade cheia de problema a princípio, mas que foi se corrigindo à medida que o tempo foi passando. Foi assim, uma correria, e os idosos naquela época, que já tinham seus 60, 70 anos, não aceitavam. Muitos morreram, muitos foram embora da cidade, outros que vieram para cá moraram muito pouco aqui. A dor de quem viveu na velha Petrolândia é de quem se sente até hoje órfão. Foi preciso deixar tudo para trás. Para a gente que estava lá, no dia a dia, ver sua cidade todo dia caindo um pedaço. Eu passava na rua, aquela rua que a gente passava ali todo dia, já todo desse horário. As escolas que a gente estudava, o clube que a gente ia às festas, o cinema que a gente ia todo dia, já não existia mais. Então, eu mesmo, quando eu saí de lá, faltava 15 dias para a cidade ser completamente inundada. E você viu uma cidade fantasma? Uma cidade fantasma. Todo dia subindo 1 metro, 2 metros, 1 metro, 2 metros, chegando, encobrindo toda a cidade. Lá também existiram coisas imateriais, indescritíveis, mas fáceis de entender. José Costa e Cícero, pai e filho, fazem parte dos grandes históricos momentos. Eles tocavam na banda da cidade, que era bem tradicional. Durou 76 anos. Toquei 60 carnaval. E toquei umas 70 festas de São Francisco. Começando de tocar de ritmo até tocar instrumento de sopro. Era meu sonho de criança, quando eu via meu pai tocando, quando eu via a banda passando, era meu sonho ser músico da banda. E eu realizei esse sonho ainda criança, com 12 anos de idade, eu já integrava a banda Adolfo Alexandre.
A cidade inteira gostava das apresentações, das alvoradas que a gente tocava nas manhãs de setembro. Alvoradas que a gente fazia às 5 horas da manhã, era... É a saudade. É a saudade. Muita gente sente, né? Muita gente sente. Acordar a cidade na manhã de setembro. Na manhã de setembro. A chegada da população aqui se deu em 6 de março de 1988. Por isso, a cidade tem 2 aniversários. O primeiro é da emancipação, que em julho de 2020 completou 111 anos. E o segundo aniversário é o da transição, que se deu há 31 anos. A contagem dos anos de Petrolândia, a gente considera os 109. Em 1909, quando ela emancipou-se de Itacaratu, passou a ser município de Itacaratu. Primeira vez que Petrolândia passou a cidade foi em 1909, então a gente conta a partir daí. Tem mais de 100 anos aí. Agora, a data que a gente comemora em 6 de março é essa migração de uma nova, da velha para a nova cidade. 6 de março foi a data em que, de fato, oficialmente se ocupou, tomou-se posse da nova cidade. Era muito emocionante, era uma coisa muito boa, sabe? Uma emoção que não sei nem lhe explicar. A gente sente saudade e lembra coisas boas também, que a gente passou lá. E vão tentando passar essas memórias. Memórias para alguém que não entendeu ainda, que não conhecia. O Velho Jatobá agora é o sertão e mar e é feliz assim. Mas nada o mais faz contente do que receber os velhos amigos de Petrolândia, que vez por outra vão visitá-lo e recordar com eles as histórias da querida velha cidade que um dia teve que apagar suas luzes para iluminar muitas outras. Hoje restam saudades das alvoradas das manhãs de setembro, dos banhos no cais, das brincadeiras na linha do trem. Recordações que serão permanentes na mente e até canções dos filhos da terra, que sofreram e até hoje amargam as mudanças impostas pelo progresso. Mas nem tudo se perdeu. Lá dentro do rio, um monumento resiste à força das águas e do tempo, como se desse consolo aos que ainda não superaram o fim da cidade. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, há 32 anos, é o contraste entre passado e presente, que testemunha o choro, o renascimento e a resiliência do forte e bravo povo petrolandense. No quesito desenvolvimento econômico, a população sobrevive de agricultura, piscicultura, turismo e comércio. O destaque vai para a produção gigantesca de coco, que trouxe para o município o título de capital pernambucana da coconicultura. A cidade é ainda a 4ª maior produtora de tilápia do país e a 2ª maior aqui do estado. O poder das águas é tão grande que Petrolândia é a 4ª maior produtora de tilápia do Brasil, a 2ª de Pernambuco, ficando apenas atrás da cidade vizinha e ex-distrito Jatobá. Por aqui, o cultivo de peixes é feito nos tanques redes. Ali, recebem ração e em um ciclo de 7 meses estão prontos para a venda. Depois deles estar nos tanques, eles vão crescendo. Com mais de 6, 7 meses, primeira classificação com 6 meses, com 7 meses e meio já vai para a venda já. Atualmente na cidade existem 10 associações de piscicultura e uma cooperativa. 300 famílias vivem dessa atividade, produzindo renda através da coletividade. Nós temos esse trabalho, é a primeira que começou na cidade. Nós temos já tem há 10 anos essa atividade aqui, em que minha mãe era associada, aí depois ela pegou e me renomeou como sócio e hoje eu estou trabalhando aqui já tem 6 anos já. O trabalho aqui desenvolvido é manejo no rio, despesca, tem revisação de tanque,
classificamento, que é separar o peixe para venda. Isso tudo vocês aprenderam nessa associação, aprenderam a produzir essa tilápia aqui, porque ela não é um peixe desse nosso lago, né? Ela é um peixe que foi remanejado para ser criado aqui, né? Isso. Nós recebemos uma doação no começo de elevinhos pequenos e depois foi crescendo, as coisas foram engrenando e foi tudo dando certo. A natureza é generosa. A represa da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga acumula 3 trilhões de litros de água, segundo a Agência Nacional de Águas, ANA. Em terra firme, também tem outro setor comemorando os benefícios de se viver às margens do Rio São Francisco. Uma das principais atividades econômicas aqui da cidade é a produção de coco. Numa área de 8 hectares como essa daqui, chegam a ser produzidos até 80 mil cocos por mês. Esse número deu à Petrolândia o título de capital estadual da coconicultura. E esse patamar só foi conquistado graças à garra de agricultores que se dedicam diariamente para oferecer coco de qualidade e volume grandioso e acelerada produção. Hoje a gente tem, dentro do projeto Apolônio de Salles, são 800 hectares irrigados. A maioria dos colonos, eles hoje trabalham, a maioria com coco. São lotes de 8 hectares que chegam a produção de 60 a 80 mil frutos mensais, que é retirado a cada 28 e 28 dias, dependendo de onde seja comercializado. Se for para a fábrica, a partir de 28 dias. Se for para o comércio, está 35 dias, que precisa de um blix melhor de água. E a gente tem ele o ano todo, produz o ano todo um coco com qualidade. E envia para onde o coco daqui? A gente envia para São Paulo, para o Rio, para todas as capitais e aqui a região nordeste todinha. Qual o segredo, se é possível contar, para a Petrolândia ter se tornado a capital da coconicultura? O segredo é que a gente trabalha o ano inteiro, a gente produz em cima de tecnologia e qualidade e a gente oferece um produto de qualidade e um produto bom. A gente tem a água aí do Rio São Francisco, que somos abençoados por ela, e com certeza a gente consegue produzir bem. De acordo com a Prefeitura, aproximadamente 10 mil pessoas estão envolvidas com a agricultura. Ela se torna uma das principais fontes de renda dos moradores. Basicamente 3 atividades é o carro forte do município, né? A agricultura, a piscicultura e aí, ultimamente temos desenvolvido também o turismo. O comércio ele possui cerca de 3.400 estabelecimentos que geram emprego, mas para ser uma cidade de pequeno porte não tem tanta força assim, né? Tanto que a CDL ela conta com apenas 36 lojistas associados. Mas em relação à agricultura, praticamente 1/3 da população é envolvida diretamente com a área. Temos cerca de 10 mil pessoas, né, que ganham seu sustento dessa atividade. E na piscicultura, o município é o 4º maior produtor de tilápia do Brasil, o 2º de Pernambuco, é uma produção anual estimada de 9 mil toneladas. Capital da coconicultura e vice-líder na produção de tilápias dá a este pedacinho de sertão uma pujança econômica considerável. Segundo os dados do IBGE de 2017, a cidade possui o 21º maior PIB do estado, com um valor de mais de R$1.078.000. O PIB per capita é o 7º maior, com um valor de mais de R$29.800. Com o faturamento gerado pela usina e no que depender da disposição, talento e dedicação dos trabalhadores desta terra, o crescimento não vai estagnar por aí. As mãos incansáveis desses sertanejos trazem marcas do tempo e força de quem luta com coragem para fazer valer a pena o recomeço diante de tudo que foi deixado para trás. Já vimos que, apesar da saudade, Petrolândia luta para manter viva a história da antiga cidade.
e, através dos tempos, tem descoberto novas possibilidades de aproveitar o máximo o que a natureza oferece. E aqui também é um celeiro cultural de tradição milenar que atravessa gerações. O povo pancararu, com uma cultura indígena, e os jovens músicos provam a diversidade cultural neste pedacinho de sertão. O canto, aliado aos compassos de uma dança chamada toré, cujo ritmo é marcado pelo som de maracás feitos de cabaças, as pinturas no corpo e os adereços feitos da caça, representam a resistência do povo indígena que se mantém em Petrolândia. Ainda hoje, os pancararus mantêm os rituais tradicionais. As festas típicas mais importantes são a corrida ou festa do umbu, o menino do rancho, a queima do cansanção e ainda hoje, parte desses ritos é um mistério para quem não pertence à tribo. Tem algumas fechadas, isso é para nós, enquanto povo, mas tem várias festas que é voltado para todos que queiram assistir, respeitar e chegar e conhecer a cultura de um povo, o modo de viver. Nós temos a corrida do umbu, recebemos gente de fora do país. E às vezes a gente sente que os pernambucanos não têm esse conhecimento, onde o começo do ano para a gente é a partir do mês de fevereiro para março, quando se começa a festa do umbu, a dança do cansanção com ortigas. Mas também temos o toré, temos a dança do praiá, temos o menino do rancho, a iniciação do jovem na cultura pancararu. É muito rico, Petrolândia é muito rico. Eles foram os primeiros habitantes dessas terras. Pesquisadores já conseguiram identificar que 7.000 anos antes de Cristo, uma gruta numa serra servia de cemitério para depósito de ossos de tribos indígenas. O Rio São Francisco, nosso território, o antigo Serrote do Padre, era território indígena, território do povo pancararu, onde eles pescavam, onde ele usava as cavernas como moradia, onde eles faziam seu ritual sagrado também nas margens da cachoeira, de Petrolândia a Paulo Afonso. E os índios pancararus deixaram sua história. E atravessando milênios, aqui está ainda a tribo pancararu, forte e muito presente, das comunidades entre serras até os centros urbanos. São mais de 5.000 índios pancararus que vivem em terras de Petrolândia e Itacaratu. Eles são guerreiros das causas indígenas e aqui possuem até um cargo de secretaria específica no município. Mas andar em Petrolândia é encontrar entre seus 36.000 habitantes talentos totalmente variados. Dos encantos da cultura indígena, a gente cai nos solfejos musicais de um sax afinadíssimo. Por aqui, muitos jovens encontram nos instrumentos de sopro o caminho profissional. Ayrton Ferreira toca violão desde pequenininho, mas foi o sax que o fez seguir de vez a carreira musical. E mais ou menos aos 17 anos, eu fiquei sabendo de um curso de música que ia haver aqui na banda Adolfo Alexandre de Mello. E lá eu pude aprender a ler partitura, a teoria musical. E lá ele me trouxe o saxofone. E a partir daí foi que eu gostei muito do instrumento e passei a trazer ele como meu principal instrumento. E deixei o violão como um instrumento secundário. Ele é até professor de música e toca com uma galerinha talentosa da Filarmônica Som do Velho Chico. A gente pôde criar uma banda, que dessa banda surgiu uma associação e hoje essa associação ela rege a Filarmônica Som do Velho Chico, que é uma banda que preza pela educação musical de jovens e adolescentes. Estou dedicando minha vida e quero que outras pessoas aprendam, assim como eu também aprendi, ter aulas de música, que é importantíssimo para o desenvolvimento da pessoa como um cidadão pleno.
E os jovens dessa cidade são surpreendentes. É daqui, deste grande celeiro cultural, que muitos nomes se tornaram grandes referências. Você pode nunca ter ouvido o nome do compositor João Pernambuco, mas uma das grandes obras deste petrolandense, sim. Não há gente, ó não, luar como esse do sertão. Pois é, Luar do Sertão, que se eternizou na voz do cantor Dominguinhos, é uma canção feita por João Pernambuco em 1911, em homenagem à Petrolândia. Ele estava longe da cidade quando começou a sentir saudades deste luar à beira do Rio São Francisco. Ele não recebeu os créditos da música, já que o parceiro de letra, Catulo da Paixão Cearense, assinou como único autor. Mas Pixinguinha entrou na história e certificou em entrevista no Museu da Imagem e do Som que ouviu João Pernambuco tocar Luar do Sertão antes de Catulo aparecer com a canção. Outro grande nome consagrado aqui é o do cantor Rui Sá, que morreu em 2014, mas deixou de presente uma canção que virou um simbólico hino que dilacera o coração dos petrolandenses, contando a história de dor e de saudade da velha cidade. Às margens de um rio, Petrolândia, cidade que um dia esse nome bonito se deu. Famílias que tiveram seus filhos assim como eu. E a cidade continua a ser uma fábrica de grandes compositores e cantores também. Fora, chego aí em meia hora pra acabar com esse clima. Você vai ver. E quando se fala no celeiro musical, nos talentos aqui de Petrolândia, uma dupla representa muito bem. A dupla, além da juventude, que esbanja muito carisma, né? Muita animação, muita alegria. Gleidson e Henrique representam o sertanejo e já tem uma carreira consolidada, né, Gleidson? A gente vem numa pegada aí sinistra, né? Batalhando, e graças a Deus a gente vem tendo um reconhecimento bom, né, em Pernambuco e também em outros estados. Graças a Deus a gente vem trabalhando bem e colhendo bons frutos, né? O que dá certo também com vocês é música autoral, música própria. É muito difícil emplacar a música como vocês têm feito aí, né? Vem fazendo um trabalho tão bonito que é reconhecido pelos petrolandenses e por esses fãs que vocês deixaram espalhados aí por onde passam. A gente não só trabalhando no meio musical, montando um repertório, né? A gente também inventou de compor, né? E algumas músicas dão certo, né? Sertanejo é aquela mistura de sofrência, né? E sofrência de nós entende. De Petrolândia para o palco do maior e melhor São João do mundo. Com talento, humildade e muito trabalho, o céu é o limite para esses jovens cantores sertanejos que já botaram o público do Pátio do Forró para cantar sofrência. Por uma paixão, péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? E hoje a gente se encontrar no maior São João do mundo, quando a gente sobe naquele palco, que vê aquela galera, tipo assim, pra gente é realização de um sonho de pequeno, né? A gente cresceu ouvindo falar do São João de Caruaru e hoje a gente poder fazer parte é inexplicável. Imagina o coração como não fica acelerado nessa hora, né? Nossa, cara, é emocionante, assim. Tivemos o prazer de fazer 2 anos consecutivos, né? Sim. E o primeiro foi uma emoção muito grande, a gente ficou muito feliz, né? Bateu aquele nervosismo, não tem como não dizer que a gente sentiu aquele frio na barriga. E eu achei que no segundo ano que a gente ia participar novamente, eu já ia estar mais de boa, mas não, deu aquele frio na barriga. E se não der o frio na barriga, não tá prestando, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Você se misturar com outros artistas renomados, né? No cenário musical, e você tem que fazer
aquela onda acontecer mesmo, assim. E graças a Deus, até Deu agora certo. mesmo, deu certo. A gente vem colhendo frutos desses shows que fizemos, né? Graças a Deus, vem dando certo. E o segredo do sucesso aqui é simples. Basta olhar ao redor e deixar os embalos das águas do Rio São Francisco conspirarem a favor. Petrolândia, por natureza, é pé quente para dar voz a inúmeros artistas que nasceram para brilhar. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais pra aguentar essa saudade de você, pra entender o quanto ainda te quero. Gente, ó não, luar como esse do sertão. Vamos para um breve intervalo e na volta você vai turistar pelas águas do Rio São Francisco, fazendo um passeio pelo catamarã até uma ilha, conhecer o sobrado, fazer um mergulho pela igreja parcialmente submersa. Não saia daí que eu volto já já.